Sente que ficou separada de Santarém quando partiu para e fez parte do governo? Não, nunca. Isto foi em 2005. Sim. Não, nunca fiquei separada de Santarém. Aliás, nunca deixei de vir, quer à Assembleia Municipal, onde sou eleita, e nunca deixei de vir à comunidade intermunicipal, cuja Assembleia presido. Portanto, nunca fiquei separada de Santarém. Aliás, tenho aqui as minhas raízes. Vivo cá há cerca de 3 anos, vivo em Almoster, na freguesia de Almoster. Regressei às origens, tinha feito aqui a escola primária. E é muito bom viver aqui. Temos outra qualidade de vida. Também, ao viver aqui, acabo por ter os mesmos problemas que qualquer um dos municípios de Santarém, de norte a sul do concelho. Seja cá mais para baixo na Lesíria, seja lá mais para cima na Serra. Tenho os mesmos problemas. O problema da recolha do lixo, das tarifas da água, enfim, todos os problemas que decorrem do PDM e dos instrumentos de gestão do território, que, na minha opinião, devem ser encarados numa perspectiva de médio e longo prazo, envolvendo as pessoas. Se nós envolvermos as pessoas, mesmo que os responsáveis políticos mudem, há compromissos que devem ser honrados. Isto é, se as pessoas estiverem envolvidas, não há responsável político que chegue e que diga eu não concordo nada com isto porque foi feito por outra pessoa, de maneira que vou desmanchar isto tudo, vou fazer de início. Isso não é razoável. As pessoas não podem sofrer com esse tipo de decisões. Portanto, é muito importante que se envolvam cada vez mais nesta esta perspectiva de envolvimento da comunidade, de trabalho comunitário, de envolvimento dos diferentes parceiros, desde as coletividades às pessoas que fazem opinião, os técnicos, as pessoas que cá nasceram, as pessoas que cá moram. É importante que se envolvam, porque dessa forma é que, numa perspectiva de longo prazo, médio e longo prazo, poderemos definir uma estratégia para o concelho e depois ir executando à medida que temos recursos. E esses recursos são recursos humanos, pessoas, técnicos habilitados para trabalhar as diferentes matérias, quer financiamento dos projetos que temos que implementar. De qualquer forma, é a candidata socialista à Câmara Municipal de Santarém. Com muito gosto, com muito orgulho. A importância desta escolha? Eu disse-lhe há pouco que era socialista por convicção. E quando me tornei militante do Partido Socialista, fui por convicção, porque partilho os valores socialistas, os valores do socialismo democrático. E, nesse sentido, não me passaria pela cabeça, não fazia qualquer sentido que eu pudesse protagonizar uma candidatura a uma Câmara Municipal, à Câmara Municipal de Santarém, sem ser pelo Partido Socialista. É o Partido Socialista em que eu milito, é pelo Partido Socialista que eu dou a cara, é pelo Partido Socialista que eu me bato, porque continuo a acreditar naqueles que são os valores, naqueles que são os princípios, naqueles que são os ideais socialistas. Podemos lhe pedir aqui um balanço à gestão autárquica do PSD, à frente do município de Santarém? Pode, com certeza. Aquilo que me deixa apreensiva é a forma um bocadinho avulsa com que se foram desenvolvendo medidas. Isto é, ou porque alguém achava que era a melhor coisa, sem ouvir e sem estar enquadrado numa estratégia, num grande chapéu que seja coerente e que diga é por aqui que nós queremos avançar, porque já definimos, não sozinhos, mas em conjunto, que é por aqui que vamos avançar, a bem do respeito pelas pessoas, a bem do respeito por aqueles que são mais frágeis e a bem do desenvolvimento do concelho. E por isso as intervenções desgarradas acho que prejudicaram Santarém. Mesmo que nós consigamos olhar, e não devemos ser, enfim, também não devemos ser irrealistas e dizer que nada foi feito no concelho, de maneira nenhuma. Mas aquilo que eu não consigo encontrar é uma lógica de desenvolvimento do concelho. E, portanto, se por um lado se tomaram muitas decisões avulsas, que consumiram muitos recursos, consumiram muito dinheiro,
sem uma estratégia definida que levasse ao desenvolvimento. Por outro lado, também acho que foram aqui tomadas decisões não foram feitas em benefício de quem cá vive e de quem cá nasceu. Sou-lhe muito sincera. Eu não consigo perceber como é que estes 7 anos de gestão não permitiram à equipa que está na Câmara Municipal, por exemplo, resolver o problema da recolha do lixo. Há pouco referi-lhe que na minha freguesia tenho os mesmos problemas que tem toda a gente no concelho. Como é que ainda não se conseguiu estabilizar a recolha de lixo? Nós temos lixo para a rua, temos contentores que não são lavados há anos, são casos de saúde pública. E agora é inverno, ainda vai chovendo. O lixo, isso não resolve o lixo espalhado, mas ainda vai retirando algum mau cheiro, até porque nós não andamos tanto pela rua. Mas assim que o tempo começar a aquecer, temos o mesmo cheiro nauseabundo e temos casos de saúde pública que são muito desagradáveis. Então, tanto lhe falo das freguesias, das freguesias que não são urbanas, como da própria cidade. Há lixo nos becos, há lixo nas ruas, nós vamos ao pé dos caixotes de lixo, mesmo aqueles que são subterrâneos, têm lixo fora que não se entende. Como é que 7 anos não deram para resolver um problema que é um problema de planeamento e de liderança? Caramba, se me dão uma responsabilidade de gerir o lixo, que é tão nobre como qualquer outra, e tem tanta responsabilidade como qualquer outra, porque é que passados 7 anos não se conseguiu resolver? E também lhe faço notar uma coisa, é que o responsável pela gestão do lixo tem sido sempre o mesmo. Foi o vice-presidente Ricardo Gonçalves, que é agora presidente Ricardo Gonçalves e que será o candidato Ricardo Gonçalves. Portanto, a questão do lixo só tem um rosto. E aqui, independentemente da força política que foi responsável pela gestão durante estes anos, há aqui, como nós aprendemos na matemática, um denominador comum. Aprende-se isso logo desde o início. Eu aprendi isso aqui em Almoster, nas aulas com a Dona Clélia. O denominador comum. E o denominador comum do lixo em Santarém chama-se Ricardo Gonçalves. Seja ele no desempenho do papel que tiver. Depois há questões também que são preocupantes, a um nível mais... talvez menos visível, mas que afeta os municípios de Santarém diariamente. Repare, ainda há pouco tempo, e agora é inverno, os consumos de água são muito mais baixos. E agora no inverno, não é só a mim que acontece a muitas pessoas, e há pessoas que me contactam nesse sentido, e outros amigos e vizinhos que me abordam nesse mesmo sentido. Muitas vezes nós temos um consumo de água e pagamos de fatura 3 ou 4 vezes mais, porque estamos a pagar taxas. E, portanto, houve aqui toda uma decisão que foi uma decisão de quem teve que decidir, Águas do Ribatejo ou Águas de Santarém, criar uma empresa só para as Águas de Santarém, para a gestão dos resíduos, da água, do saneamento, ou melhor, dos resíduos, do saneamento, não é? E que nos deve levar a questionar coisas muito simples. Será que uma empresa como a Águas do Ribatejo, que reparte os seus custos por um conjunto muito alargado de municípios, não terá uma fatura, não terá hipótese de passar aos seus clientes uma fatura mais baixa do que uma empresa que assume os custos todos só para si? Eu, se tiver um bolo para repartir, ou melhor, se tiver, esta imagem parece-me mais adequada. Tenho uma casa de família, mãe, pai e 5 filhos. Se tiver trabalho para fazer, se o repartir por todos, o custo para cada um é menor do que se for só a mãe ou só o pai a fazer. O trabalho está lá todo para fazer, os custos são todos, estão lá todos, não há volta a dar, porque eles estão lá, não desaparecem. Agora, essa é a primeira questão que eu coloco. Se esta decisão, Águas de Santarém ou Águas do Ribatejo, teria sido a mais acertada para os municípios de Santarém. E depois há também algo que me deixa muito apreensivo, que é, neste modelo Águas de Santarém, qual será o dia seguinte? Porque a gestão, neste momento, de uma casa com um número considerável de funcionários,
com fundos comunitários num quadro que se avizinha perto do fim, com as perspectivas que se abrem com o novo quadro comunitário, se serão melhor opção encabeçadas por uma pessoa só e por um município só, ou se dentro desta partilha de custos e de responsabilidades, mas também de saberes, serão a melhor forma de serem abordadas. Portanto, são duas questões de que lhe poderei falar. Há outra que me deixa muito preocupada, é o nosso centro histórico, que por si só é um problema, mas que tem que ser também englobado numa perspectiva e num chapéu mais alargado, porque o problema do centro histórico tem a ver com algo mais amplo, que se chama reabilitação urbana e requalificação urbana. O nosso centro histórico definhou completamente. Cada semana que nós vamos ao centro histórico vemos mais uma loja ou duas fechadas, vemos mais uma casa desabitada e vemos aqueles comerciantes que estão a agarrar-se a tudo, estão a agarrar-se àquelas que são as suas, aquele que era o seu pé de meia, aquele que é o sustento da sua família, para não deixar morrer uma atividade e para não deixar morrer o casco histórico de Santarém. Podia avançar também para a política cultural, por exemplo. Onde é que está a política cultural? O que é que nós temos aqui de fio condutor que tenha valorizado não só os produtores de Santarém, quem produz cultura, e não é só em Santarém cidade que se produz cultura. Nós, se formos para as freguesias, olha, vamos a Pernes, onde há onde o teatro tem uma expressão tão importante, e não estamos a falar de uma coisa que nós vamos ver porque achamos que são muito engraçadinhos, não. Os textos que se produzem, a música que se produz, as encenações que se fazem em Pernes, sempre marcaram a vida do concelho. E, portanto, têm que fazer parte desta estratégia cultural. Mas se formos para o norte do concelho, se formos ver as bandas, Alcanede, Chartinho, Gançaria, onde começamos a ver frutos daquele que foi o investimento dos dirigentes das sociedades filarmónicas no ensino da música. Vemos hoje muitos dos jovens que estão na Escola Superior de Música a fazer o seu percurso. Ouvimos a qualidade da interpretação destas bandas filarmónicas e percebemos como o Conselho, quem decide sobre o Conselho, não teve a capacidade de olhar para a cultura da forma como, por exemplo, estas organizações fora da cidade conseguiram fazer. Mas isso é um trabalho de longo prazo, é um trabalho que não traz logo frutos, é um trabalho que não se vê, é menos imediato, eu sei. Provavelmente qualquer coisa da moda trará maior adesão, mas não aposta nas pessoas. E esta é a grande diferença, e por isso lhe digo que cada vez mais reconheço e tenho admiração por estes dirigentes destas associações que souberam olhar para a cultura. E a cultura não é só uma coisa de elites, a cultura desenvolve-se em vários planos, mas tenho uma profunda admiração por estes dirigentes que souberam olhar para a cultura, mas do ponto de vista da formação dos jovens, do enriquecimento do território, da coesão das famílias. E isto é muito importante, mas eu sei que é mais fácil dar... Eu tinha um professor de música que dizia: vocês às vezes começam a tocar duas laironas e parece que já são gente, mas isso pode ser imediato, mas não vos serve para nada. É exatamente o que eu digo. As coisas mais imediatas, um espetáculo mais sonante, um nome mais sonante, pode ter trazido, em certa ocasião, mais gente a Santarém. Mas de palpável, o que é que nós fizemos para enriquecer o tecido social? O que é que fizemos para enriquecer as pessoas? Quase nada. E as poucas coisas que se faziam neste momento foram abandonadas, porque a preocupação é reduzir custos. Pois, mas e as pessoas, onde é que ficam no meio disto tudo?